Boa tarde, Paraíba. Boa tarde, João Pessoa. Está no ar mais um Tambaú Debate desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro do ano da graça de 2016. Nosso convidado de hoje é o polêmico político Jair Messias Bolsonaro, conhecido por suas declarações impactantes, suas posições nacionalistas, conservadoras, pelo enfrentamento à esquerda e, no entanto, é um político que divide-se, né, entre ódio e amor, sendo recebido aí, ovacionado nos aeroportos brasileiros. Aqui no estúdio está comigo o empresário aqui, o nosso amigo Julian Lemos e também o deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos fazer uma conversa aqui, entendendo um pouco dessa visita do deputado Jair Bolsonaro à Paraíba. A partir de agora, o nosso Tambaú Debate está no ar no Facebook, nas redes sociais, também no 3015-3737. Muito bem, lembrar que a participação nesse debate, nessa bancada, é toda sua, de todas as regiões da Paraíba, já agradecendo a todas as rádios, os Facebooks aí, né, as redes sociais estão retransmitindo, meu amigo Bertrão, o pessoal da rádio em Pombal, as rádios em Campina, em todo canto, só se fala nisso no ambiente das redes sociais, dessa entrevista hoje, de Jair Messias Bolsonaro aqui no nosso Tambaú Debate. Ele veio à Paraíba para participar de duas palestras. Deixa eu saudar aqui, antes de saudar o deputado Jair Bolsonaro, saudar nosso querido Julian Lemos, que é presença marcante sempre aqui na TV Tambaú, comentando assuntos de segurança. Você é um dos grandes nomes da direita paraibana que está participando dessa agenda, trazendo o Bolsonaro aqui para Paraíba. Seja bem-vindo, Julian. Obrigado, Guto. Obrigado, TV Tambaú. Você de novo, né? E que você já está conosco aqui mais uma vez. E dizer a você que, na realidade, eu me considero não uma pessoa de direita, eu me considero um brasileiro aí que está trabalhando para ver um Brasil bem diferente aí. E já agradecer os telespectadores da TV. Vamos lá. Na oportunidade dessa visita, está conosco também o deputado do PSC por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que inclusive se envolveu na polêmica aí, já a gente vai tratar disso. Todos os grupos, amigo, aqui que eu faço parte, são muitos de política no Brasil inteiro, só falam desse assunto, já eu falo sobre isso. Seja bem-vindo, Eduardo Bolsonaro. Eu que agradeço, Guto, e sempre que possível, né, ao vivo, onde não tem a possibilidade de haver gravações, edições e distorções, a gente está aqui com muito prazer para conversar com todo o povo da Paraíba. Primeiro, seja bem-vindo, deputado Jair Bolsonaro. Mais uma vez o senhor vem à Paraíba, o senhor esteve aqui em 2015, numa visita, também fazendo essas palestras. Está de volta aqui, o senhor fez uma palestra ontem em Campina Grande e hoje faz outra aqui em João Pessoa. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Obviamente, a gente tem uma palavra de esperança, uma palavra baseada na verdade de que o Brasil tem jeito. Não estamos em campanha, mas, obviamente, o comparecimento de muitas pessoas nesse evento não é apenas nos prestigiam, mas nos dão condições e força para continuar lutando por um Brasil melhor. E vocês sabem disso, né? Quanto mais certo você quer fazer as coisas, mais difícil é. Então, como agora tem uma nova polêmica, qualquer coisa que eu faça é uma polêmica, no meu entender, uma violação de correspondência que foi feita por parte de um órgão de imprensa, mas eu respondo sobre isso, não tem problema nenhum. Era a primeira coisa que eu ia lhe perguntar, né? Porque hoje o nome Bolsonaro está em todos os portais, depois que a Veja publicou, e não se fala em outro assunto. O que é que o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo, que você estava com medo dele que ele fosse preso? O que aconteceu? Vamos lá. Quinta-feira da semana passada, a eleição da mesa diretora, né? Muitas vezes ele esconde coisa minha, e eu vou para cima dele. É filho, leva bronca. E daí eu fiquei sabendo que ele não compareceria à sessão de votação lá em Brasília da eleição da mesa. Daí eu mandei um WhatsApp para ele, né? E joguei pesado em cima dele, tá ok? E onde ele estava? Ele estava na Austrália. Estava na Austrália. Não estava em paraíso fiscal, não. E nem na Colômbia aí mexendo com droga, não, tá ok? E falei para ele, volte imediatamente para cá, tá ok? E dei essa bronca nele. E também, no meio dessa bronca, eu falei, né? Porque a semana passada estava nos Estados Unidos. Falou que ia comprar um fuzil para mim. Lógico que eu sei que eu é maluco de fazer isso aí. Como é que ia entrar com um fuzil aqui no Brasil também? E daí eu botei embaixo. Continue comprando porcaria por aí que eu não vou te visitar na Papuda. E ter em vista o episódio da semana passada. E daí foi mais avante ainda, né? Daí eu falei, porque tem a questão de briga de irmãos, né? A bronca dele com o irmão mais novo ali. Daí eu comparei ele, falei, ó, você critica teu irmão mais novo, mas está sendo mais irresponsável do que ele. Daí ele ficou revoltado, respondeu lá, olha, dá bronca em mim tudo bem, me comparar com o meu irmão Renan, não.
Essa foi uma linguagem entre pai e filho, nada mais além disso, tá? Agora, a conotação que parte da mídia está dando como você perguntou até, o que será que poderia levá-lo para a Papuda? A Lava Jato não tem mais, né? Que besteira eu estaria fazendo? Foi a questão de, quando ele falou comigo a semana passada, para me botar pilha em mim, né, que ia comprar um fuzil nos Estados Unidos para me trazer. Nada mais além disso. Olha, estamos recebendo o deputado Jair Messias Bolsonaro, você que acabou de ligar a televisão. Lembrar que a nossa entrevista vai ser muito baseada em rede social, tá certo? Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo na TV Tambaú, mais de 130 cidades, toda a Paraíba ligada agora. Claro, não podemos fazer todas as perguntas, mas vamos selecionando as perguntas aqui, trazendo as questões do povo, ao vivo e sem cortes para toda a Paraíba. Hoje recebendo Jair Messias Bolsonaro. Deputado Bolsonaro, mais uma vez o senhor vem trazendo aí essas palestras, né? Tanto em Campina Grande como em João Pessoa. Qual o tema principal dessas palestras? Qual é a mensagem que o senhor traz nessas palestras aí para o povo paraibano? Muitas vezes é de momento, de acordo com o que a gente sente ali no semblante da população. Mas temos voltado a nossa palestra para a questão da economia. Completamente diferente dos economistas, né, que nós bem conhecemos por aí, que fala que o problema da economia é apenas taxa de juros. Não, a economia é abrir o mercado com o mundo, bem como nós podemos explorar aquilo que Deus nos deu, as nossas riquezas minerais, as nossas potencialidades, a nossa biodiversidade. Então essa é a seda tônica. E tenho mostrado de que porquê o Brasil não está nessa linha alinhados com países do primeiro mundo, como por exemplo, Coreia do Sul, Japão, Israel, Estados Unidos. É uma política completamente voltada para a questão ideológica. E nós mostramos, então, por que essa questão ideológica pesada influencia nas decisões da economia brasileira e quem paga o preço muito alto com isso. É o povo com desemprego, com perda de poder aquisitivo e com desesperança. A gente gravou uma entrevista hoje de manhã, né, lá no hotel, lá onde o senhor está hospedado aqui na Paraíba. E, assim, naquela oportunidade eu lhe perguntei também sobre isso. O senhor é muito de extremo com relação ao povo. Ou alguns segmentos lhe odeiam muito ou amam, idolatram demais o senhor, né? Inclusive tem uma alcunha aí, bolsomito, que muitas pessoas usam nos aeroportos, nos movimentos por aí. A que o senhor atribui esses milhares de seguidores, especialmente os mais jovens que lhe acompanham? A garotada aí despertou para a verdade, para a realidade. Eles não são mais presas fáceis para a esquerda, para a doutrinação marxista. E eu, ao falar a verdade e mostrar, por exemplo, o que aconteceu no passado no Brasil, até chegarmos a esse ponto que nós estamos, né, de completa desesperança, eles vão entendendo que quem está ao lado da verdade sou eu, que a verdade só tem uma face. Né, uma moeda tem duas faces, mas na verdade só tem uma, né, não tem versão do fato. E eles vêm ao ver seus pais, seus parentes, seus amigos perdendo emprego e sem qualquer esperança, ao ver amigos aqui, como nunca, buscando uma dupla nacionalidade para poder sair do Brasil, eles começam a ver quem é que fala a linguagem patriótica do Brasil. É o Jair Bolsonaro. Infelizmente não tem mais ninguém, gostaria que tivesse. Tá, ok? Então isso daí desperta a curiosidade da garotada e eles vão nos assistir, nos ouvir, nos seguem e têm participado ativamente da vida política do Brasil, por influência, em parte, da nossa parte. O senhor teme que essa deusificação, vamos dizer, esse culto a um mito que nada mais é que um político atrapalhe alguma coisa no processo democrático? A gente teve uns exemplos no Brasil que não foram muito positivos, né, deputado? O senhor há de convir. Desde o momento eu falo, o Brasil não tem solução fácil. Assim como não existe salvador da pátria. No passado tivemos um salvador da pátria, o caçador de Marajás. Né? Nós não emborcamos nesse tipo de discurso. A gente mostra a realidade, né, das potencialidades do Brasil. E a garotada, em especial, acredita muito nessa proposta. A gente fala sobre tudo, né, questão de violência, como nós podemos aqui, não temos como zerar o número de mortes por 100 mil habitantes, mas continuar com um número próximo de 30, enquanto que países que têm armas à vontade, liberado ao povo, como os Estados Unidos, está na faixa de 4 mortes por 100 mil habitantes. E como chega lá? Nós temos a proposta. E o pessoal acredita nisso. E digo ao pessoal, um presidente pode muito, mas não pode tudo. E a gente depende de vocês, né? Quem quer que seja na presidência vai depender de vocês para conseguir o apoio do Congresso e botar na lei. Você não pode partir do princípio que se chegando lá, tu vai ser um ditador. Nós temos que estar ao lado do Congresso e o que está na lei
tem que ser cumprido. O Jefferson Lopes aqui do Facebook, vou começar a fazer umas perguntas da rede social, do Facebook, e quem liga aqui para a Luciana também, no 3015-3737, já a gente discute alguns desses temas aqui com o Julian Lemos, na nossa bancada, empresário, sempre participando aqui das discussões na TV Tambaú, e o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Jair Bolsonaro, Jefferson Lopes faz uma pergunta que eu acho interessante, né? Um dos grandes problemas, uma das grandes questões da Paraíba hoje é a crise hídrica. E ele diz quais são as suas ideias para combater efetivamente a seca do Nordeste, deputado. Eu tive com meu filho aqui o ano passado em Israel. A precipitação pluviométrica em Israel é menor do que o nosso semiárido. Lá eles conseguem ter uma agricultura pujante. Não só lhes dá a garantia alimentar, bem como exportam para a Europa. Lá eles criam peixe no deserto. Então, lá eles praticam a dessalinização da água. Inclusive, parte dessa água eles mandam para a Palestina e outra parte é negociada com a Jordânia. Essa tecnologia, quando tivemos com o ministro da Agricultura deles, foi uma visita bastante rápida e conversamos com muita gente lá, temos muitos brasileiros lá. Essa tecnologia, o israelense não está tendo como algo exclusivamente seu. Eles querem compartilhar conosco. Eles estão prontos para compartilhar conosco muitas inovações. E nós gostaríamos de nos aproximar deles para que isso venha fazer parte da nossa política aqui. Entre elas, a questão da dessalinização. Agora, para deixar bem claro, tá? Eu prego também uma política de planejamento familiar. O Brasil não pode continuar crescendo de forma desordenada. Quase 2,5 milhões de habitantes a mais por ano, tirando os mortos. Planejamento familiar não seria controle de natalidade? Não, né? qual controle e imposição do Estado? Ninguém, no meu entender, pode falar para você, você vai fazer a vasectomia, a Dona Maria vai fazer a laqueadura. Longe disso daí. É mostrar com programas, né, para o homem, para a mulher, que tem dificuldade, para mostrar o seguinte: você quer ter 1 ou 2 filhos, tudo bem, é um direito teu. Mas partir para o 3º, 4º, 5º ou 6º, qual é o futuro da sua molecada? E nós, pais, queremos os nossos filhos melhores do que nós. Nessa atual política do governo, de incentivo, inclusive, à paternidade irresponsável, através do programa Brasil Carinhoso, cada vez mais faz com que o homem não evolua, tenha menos conhecimento. E o homem, cada vez com menos conhecimento, vai se aproximar de um dia onde todos serão iguais na miséria. Isso que nós não queremos no Brasil. O Nunes Laércio aqui está perguntando, gostaria de saber do deputado se será candidato à presidência da República e o que acha da atual conjuntura da corrupção no Brasil. É a pergunta aqui do Nunes Laércio. Ô Nunes, ninguém é candidato a presidente no momento, porque eu não sei porquê, né? Seria uma infração à lei eleitoral. Eu acho que qualquer um pode, até você, se quiser ser candidato a vereador. Agora você pode falar que você é candidato a vereador. Na minha parte não tem problema nenhum. Mas se falar isso aí você está em curso aí na lei eleitoral para ter uma multa milionária. Questão da corrupção no Brasil. Eu sempre disse em Brasília que tão mais grave do que a corrupção é a questão ideológica. Se alguém bater tua carteira hoje, ô Nunes, você pode recuperar amanhã esse valor de outra forma. Agora, se alguém roubar a tua liberdade, com essa doutrinação que ainda se faz bastante presente em bancos escolares, você nunca mais vai recuperar a tua liberdade e, por tabela, você vai perder teu patrimônio também, porque no comunismo, né, ele se preza pela ausência da propriedade privada. Realmente está bastante conturbado. E nós não podemos interferir, nem contra, nem a favor. E espero que essa operação Lava Jato aí, os nomes citados pelos delatores venham a público e o Supremo Tribunal Federal, com toda a crítica que nós temos, faça um trabalho como fez ali no passado o Joaquim Barbosa na questão do mensalão. Ô, Julian, você é um dos grandes defensores também dessas ideias do deputado Jair Bolsonaro e como uma pessoa que defende a direita, você é um dos defensores do desarmamento, né? Você é um dos defensores da revogação do desarmamento no país. Essa pergunta aí. E muitas pessoas estão perguntando com relação a isso, querendo saber da sua opinião e querendo que você faça uma pergunta nesse sentido, nesse aspecto, ao deputado Jair Bolsonaro, tratando dessa questão do desarmamento no nosso Brasil. Na realidade, eu sou um árduo crítico do desarmamento, né? Eu sou armamentista, mas não da forma como muitos pregam. Na realidade, também sendo em verdade, porque na realidade o próprio Estatuto de Desarmamento, aquilo ali foi uma fraude em termos de informações que levou a sociedade dizendo que era uma coisa e era outra. Uma sociedade sem armas não quer dizer que ela seja uma sociedade mais segura.
entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra, enfim. E eu defendo que o cidadão de bem, ele possa portar uma arma, de acordo com a lei. De acordo com a lei. E a minha pergunta ao deputado Jair é exatamente, caso em 2018 ele seja candidato à presidência da República, se haverá uma prioridade nesse sentido. Eu já sei a opinião dele, mas eu gostaria que ele explanasse nesse sentido. E principalmente para aquelas pessoas que têm fazendas, sítios aonde é quase que impossível, caso o cidadão tenha necessidade de um socorro ali para a sua integridade física, chamar a polícia, porque o Estado ele não tem condições alguma, isso é nem aqui nem em lugar nenhum, o Estado em condições algumas de estar em todos os lugares para proteger, né, sua vida quanto mais seu patrimônio. Então a minha pergunta é essa ao Jair, como é que fica caso ele chegue lá a essa questão? Obrigado pela pergunta aí. Você pode ver, nós ganhamos o referendo de 2005 da questão da produção, né, de armas de fogo e munições no Brasil. Nós dissemos não, ou seja, o Brasil pode continuar produzindo armas e munições e vocês podem comprá-la. O que o governo fez? Usando o Estatuto do Desarmamento, botou lá, numa das exigências para você comprar uma arma de fogo, comprovar a efetiva necessidade. Isso é uma questão subjetiva. E por orientação governamental, via Ministério da Justiça e também via Ministério da Defesa, acaba que hoje em dia você não pode comprar, basicamente, quase impossível comprar arma de fogo. Um presidente pode determinar ao Supremo da Justiça que a efetiva necessidade, já está comprovada pelo estado de violência que atualmente o Brasil já vive. Aí um presidente, sem mexer em lei, sem editar decreto nenhum, ele tem como fazer com que o povo possa, então, buscar o seu legítimo direito de defesa, pelo menos nesse momento, dentro da sua casa. Eu adianto, quando você falou em propriedade rural, quem hoje em dia está em paz na sua casa ou no campo? Ninguém. Propriedade rural, é muito comum, eu recebo reclamações lá, são os roubos em fazenda, o material defensivos agrícolas, fertilizantes. E a punição para isso quase não existe. Isso estimula a violência. O que eu gostaria de aprovar, como sendo direito do proprietário rural, é um fuzil para a defesa da sua propriedade, com o excludente de licitude, invasão a domicílio, invasão à propriedade privada, ele tem o direito de atirar, matar, responde, mas não é preso. Dessa forma você vai inibir o crime. Se não tiver como inibir o crime, ele cada vez crescerá mais. Você pode ver o que o pessoal tem pregado ultimamente, né? Além do desarmamento. O fim da polícia militar. Olha o exemplo que estamos acontecendo agora aqui no estado do Espírito Santo. Vamos acabar com a polícia militar? Como é que vai ficar a nossa insegurança? Ainda mais você sem condições de se defender sequer dentro da sua casa. E complemento, a posse da arma de fogo, né, e a flexibilização do porte de arma de fogo visa não só defender a sua vida, bem como defender a nação de um aventureiro que queira, porventura, implantar uma ditadura em seu país. O deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor, não só por ser filho do deputado Jair Bolsonaro, mas o senhor é um policial federal e também tem ideias parecidas, né, muito similares como essa. A questão do cidadão ter uma arma não podia também gerar uma falsa sensação de segurança e acabar, por fim, aumentando mais a violência? É a dúvida também das pessoas com relação a isso. Não, negativo, Guto. Hoje o país está desarmado. E, fazendo aqui as palavras do deputado Jair Bolsonaro, quem é que se sente seguro com o que está aí? Às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas se o povo puder se armar, vai ser um tiroteio no trânsito, ou o brasileiro não tem cultura para isso, tem o sangue quente. Ora, isso chega a ser até preconceituoso, né? Porque como é que o brasileiro não tem cultura e o uruguaio aqui tem? Ou o suíço ou o americano tem? E só a gente lembrar, mais ou menos 20 anos atrás, antes do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado sob a égide do Mensalão, e antes de 1997, quando a FHC implementou a primeira lei desarmamentista no país, eram tempos muito mais seguros. As pessoas compravam sua arma nas lojas Mesbla, e a gente não tinha essa violência que está aí. Eu tenho certeza de uma coisa, Guto, finalizando. Quem não tem preparo para utilizar uma arma de fogo é o bandido. O cidadão tem total condições de andar armado. Todos nós temos discussões dentro de casa, com a esposa, com o filho, namorada, etc. E eu pergunto, você nunca esfaqueou ele, apesar de você ter uma faca em casa. Então vamos deixar essa balela para lá, parar de viver a cultura do achismo e olhar para os números. Com o desarmamento, ano após ano, estamos batendo recordes
com relação a homicídios com arma de fogo. Deputado Jair Bolsonaro, estão chegando muitas perguntas, agradecer pela audiência em toda a Paraíba, especialmente João Pessoa, toda a turma do Facebook. Eu tenho a informação que o Brasil inteiro está acompanhando agora, está sendo retransmitida essa entrevista no Facebook, né, do deputado, no Facebook da TV Tambaú e aí por todo lugar, na rede social, ao vivo, essa entrevista hoje. Muitas pessoas estão querendo saber a sua opinião sobre a situação lá do Espírito Santo, né? O que é que está acontecendo, o que o senhor faria a respeito se fosse o atual presidente da República. Tem uma declaração polêmica aqui de Marcelo Freixo, eu vou falar nela já já, mas primeiro o senhor responde. Olha, o governador Paulo Artung, que está há 7 anos sem conceder qualquer recomposição salarial à sua polícia militar, é que tem que ter a humildade chamar as autoridades responsáveis pela segurança pública, que são os policiais militares, no caso aqui, e conversar com eles. E botar na mesa o que ele pode e o que não pode atender. Não pode, os governadores, como no caso aqui, o Paulo Artung do Espírito Santo, continuar se prevalecendo da disciplina do militar para subjugá-lo, para escravizá-lo. A grande resposta que está sendo dada agora, lamento a morte de inocentes, o que vem acontecendo lá, é o seguinte: estava muito forte uma campanha para colocar um fim à polícia militar, ou seja, transformar todo mundo em civil. Estão vendo agora que essa política está completamente errada. Inclusive, era sobre isso que eu ia falar com o senhor, que o Marcelo Freixo lá está defendendo, né, essa desmilitarização da polícia, etc. Eu queria saber também, muita gente querendo saber o que é que o senhor pensa sobre esse assunto. Olha só, muita gente tem, eu também tenho, vídeo do Marcelo Freixo chegando na Assembleia Legislativa, diz ele para trabalhar, não menos com 6 seguranças policiais civis do CORE ao lado dele. Ou seja, o homem que prega o desarmamento, prega o fim da polícia militar, vive com policiais ao seu lado. Você, para ter crédito, para ter moral, você tem que dar exemplo. É igual, por exemplo, o exercício militar. Se não tiver nada para comer, o capitão Bolsonaro não come junto com os cabos e soldados. Completamente diferente da postura adotada pelo Marcelo Freixo, que tem um apelido lá, que eu não vou dizer aqui, mas tem a ver com o nome dele. É muito fácil você cobrar dos outros, ok? Mas não fazer a sua parte. Isso é o senhor Marcelo Freixo. Olha, perguntas de todo jeito, muitas tratando aí das polêmicas que tem na internet, envolvem o nome do deputado Jair Bolsonaro, né? Muitas perguntas aqui, gente de toda a Paraíba está perguntando, inclusive estão perguntando assim, Bolsonaro, candidato em 2018, o senhor daria um abraço no deputado João Willis? É o Edgar Bartolini tratando daquela questão toda que o senhor A resposta já está dada para você. Um ano e meio, eu entrei no avião da TAM e vi que o João Willis estava num banco, né, ao lado do meu. Liguei meu telefone celular, e quando sentei-me do lado dele, ele simplesmente se levantou e foi para outro banco. Ou seja, ele me discriminou. Uma atitude preconceituosa. A questão do abraço, dá em amigos, dá em parentes. O que eu tenho para ser amigo do João Willis no campo das ideias? Nada. Eu não posso apoiar um parlamentar que tem um projeto de lei em Brasília, permitindo que um menino de 12 anos de idade, caso queira, independente da vontade dos pais, possa fazer a sua cirurgia de sexo. Ou seja, o garoto pode cortar o seu piu-piu, independente da vontade do pai, porque está se sentindo menina. Não dá para você ter amizade ou dar um abraço em pessoas que pensam dessa maneira. No resto, né, eu trato ele como um cidadão que tem todo o direito de, apesar de eu ser contra, e tenho certeza 99% da população ser contra também essas ideias, mas que faz parte da vida diária de um parlamentar dessa maneira. Abraço nele. Eu sei que ele vai dizer que também que não gostaria de dar em mim, poxa, mas abraço e daí amigo, tá ok? Deixa eu abraçar a Daiane aí. Daiane, um abraço para você de Pombal. Meu amigo Márcio Paiva está aqui com a gente, obrigado. Toda essa turma toda participando. E estão querendo saber qual a sua opinião sobre os direitos humanos no Brasil. Olha, não sou eu quem diz isso aí. Há muito tempo eu tenho falado que a política de direitos humanos no Brasil está para defender o bandido. E o pessoal faz disso um negócio. São muitas ONGs voltadas para defender direitos humanos de bandidos. É isso que eu penso sobre essas entidades. Se eu chegar lá, vocês de direitos humanos não vão ter um centavo de recurso para poder exercer esse trabalho favorável ao bandido e contrário ao cidadão de bem. Marcos de Santa Rita, como você pretende trabalhar com os pobres que vivem na periferia, que são vítimas da violência?
Não entendi aqui, mas é mais ou menos tudo isso. bem. Como o senhor pretende Olha, você trabalhar? tira o pobre da miséria através do conhecimento e não de projetos assistencialistas. Essa outra questão você também ataca visando, como disse agora há pouco, uma política de planejamento familiar. É muito bacana uma família numerosa, né? Mas você, pai e mãe, é o primeiro responsável por aquele ser humano, por aquela criança que você colocou no mundo. E nós sabemos que a nossa satisfação pessoal, em grande parte, está ligado à possibilidade de você possuir bens materiais. Essa é a nossa proposta, né? Uma educação e planejamento familiar. Depois do intervalo, a gente continua fazendo mais perguntas ao deputado Jair Bolsonaro. Ele responde, sim, sobre a questão das fronteiras, das reservas indígenas, do nióbio. Estão chegando perguntas aqui de todos os lugares do Brasil, através do telefone da Luciana, 3015-3737. No meu Instagram, @GutoBrandãoTV. No Instagram da TV Tambaú, @TV Tambaú. E também, claro, no Facebook, onde essa entrevista está sendo transmitida ao vivo na fanpage da TV Tambaú. A gente volta já. Recebendo o deputado federal Jair Bolsonaro. Deixa eu abraçar os amigos aqui. Infelizmente, gente, não dá para fazer a pergunta de todo mundo, nem para mandar um abraço para todo mundo. Mas em nome de toda a audiência hoje na Paraíba, eu vou abraçar Edmilson e Dinho em Santa Rita. Já mandei um abraço pro meu irmãozinho aqui, Márcio Paiva, um grande abraço para você. Guilherme, um abraço para você. Daiane de Pombal, toda essa turma boa em João Pessoa. Os amigos da Polícia Militar em todo o estado. Obrigado a essa gente boa que está acompanhando o programa. Os amigos do comércio aí, dos restaurantes. Obrigado. Rodrigo Fonseca, o marido da minha amiga Juliana. Obrigado à audiência de todo mundo. Bom, a gente continua o papo. E estão chegando muitas perguntas referentes à questão da segurança nacional. Muitas perguntas. Né? De todo jeito está chegando pergunta referente a isso. E falam muito, o deputado só vai investir na repressão policial, só vai investir na força do combate nas ruas do crime, ou vai investir também na contenção disso, ou seja, na origem do crime, nas periferias, com a população mais pobre? Tudo bem. No período militar, que é tão criticado pela esquerda, não existia essa violência toda. Ok? E nós temos um vídeo do Lula, lógico, tem uns 10 anos esse vídeo dele, onde ele elogia os governos militares, onde havia pleno emprego. O homem ou a mulher empregado, ele está muito menos propenso a cometer qualquer ato infracional. Você tem que investir nisso, na questão do emprego. E eu tenho falado isso na economia, usando as potencialidades do nosso Brasil. Se cria emprego dessa forma. E não apenas, né? Você vai entrar no assunto daqui a pouco, pegando essas grandes áreas riquíssimas em minérios e demarcando como terra indígena. Ok, estão perguntando qual é a sua opinião sobre o casamento gay. Vai ser feliz, né? Agora, pela Bíblia, não existe essa possibilidade em vários livros, o casamento de pessoas do mesmo sexo. O que os ativistas gays tentaram no passado, através do projeto de lei 122, foi, ao criminalizar a homofobia, também punir com de 3 a 5 anos de cadeia o pastor ou padre que, porventura, não realizasse o casamento no religioso. Tenham a paciência, né? Vão ser felizes, como muitos homens e mulheres são felizes através da união estável. Tá ok? Ninguém é contra aí que você continue com o seu parceiro do mesmo sexo. Vai ser feliz. Nada mais além disso. Na mesma linha dessa pergunta, para esse assunto aqui, o senhor rechaça essa tese que o senhor é homofóbico. Isso nunca aconteceu. Isso daí vem lá de trás, quando eu combati o kit gay. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho ou sua filha de 6 anos de idade assistam filmes pornográficos homoafetivos. É o que estava não só proposto, né, mas eu tenho vídeos nesse sentido de um governo que estava na iminência de mandar para a escola pública, onde frequenta o filho do pobre, a ter acesso a esse tipo de informações. Imagine a Mariazinha de 6 anos, o Pedrinho de 7, assistindo filmes na escola, dizendo para combater a homofobia e vendo 2 meninas se beijando ou 2 homens se acariciando. Essa idade não é para você levar esse tipo de informação. A esquerda, o PT, PCdoB e PSOL, como não tinham como se apresentar para vocês aqui, dizendo que eu estava errado agindo dessa forma, me rotularam como homofóbico. Atenção, pessoal gay do Brasil, vai ser feliz aí, tá ok? Assim como nós héteros somos. Olha, muitas pessoas aqui da Polícia Militar, aqui só está dando policial militar também, nos grupos da Polícia Militar, tá certo? E muitas pessoas perguntando sobre isso que está acontecendo na Paraíba, Juliana.
sobre tudo que está acontecendo aqui na Paraíba, e especialmente o que está acontecendo aí no Espírito Santo. Você tinha uma pergunta nesse aspecto para o deputado. Fica à vontade. Isso sim. Jair, o que a gente está vendo agora aí é que a polícia deixou de ser Estado para ser vítima do Estado. A situação que ocorre hoje no Espírito Santo, aquilo ali é um caos. Aqui é a demonstração total da falência do gerenciamento do Estado sobre a segurança pública. Aqui no estado da Paraíba já está circulando aí notas de blogs dizendo que as esposas dos policiais também estão querendo ir para a frente dos quartéis e impedir que as viaturas saiam. Então está instalado o caos, que foi falado há 8 anos pelo secretário de Segurança, não recordo o nome agora, de Fortaleza, onde ele disse, do Ceará, dizendo que o sistema público ele estava a caminho de um blackout, de uma falência. Estamos vendo isso hoje. Não só no sistema penitenciário, não só agora com a questão dos policiais militares, que muitos deles, isso é escondido da grande mídia, muitas vezes tiram suas próprias vidas em desespero pelo caos que se encontra, pela falta de dinheiro, pela remuneração. Então, em minha simples aqui opinião, eu acho muitas vezes que o trabalho de policial, uma vez eu disse isso, é sem futuro, porque você só tem a perder muitas vezes. Jair, como é que você vê uma situação dessa? Há condições de um policial trabalhar no Brasil hoje? O que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, ou décadas, é que as autoridades, os governadores, que são os chefes máximos das suas respectivas polícias militares, se prevalece da disciplina do militar para subjugá-lo. Ou seja, como ele não pode fazer greve, nós não estamos defendendo isso, não pode se sindicalizar e não estamos defendendo isso, eles acabam sendo esquecidos. E o que é mais grave, né? Tem algo mais importante do que a tua vida, Júlia, é a sua liberdade. Um homem sem liberdade perdeu a sua vida. E hoje em dia, o que acontece na Polícia Militar do Rio de Janeiro? O policial tem muito mais medo do capa preta do que de um marginal com a ponto .50 em cima do murro. Porque qualquer coisa que porventura venha acontecer de anormal numa operação militar, mesmo sob estresse e às 2 da madrugada, invariavelmente esse homem vai para trás das grades. E agora temos mais um problema ainda, né? Que não foi legislado. O Conselho Nacional de Justiça resolveu criar a figura da audiência de custódia. Ou seja, o policial, ao deter alguém, está ali sequestrando, roubando, estuprando, ele leva esse alguém num prazo máximo de 24 horas na presença de um juiz. E ali vale a palavra do bandido. Se o bandido falar que foi torturado, que foi coagido, que foi esculachado no deslocamento entre o local da prisão e a autoridade judiciária, dificilmente esse policial militar não responde de imediato um processo e não vai para a cadeia também. Então, o desestímulo para com a carreira militar é cada vez maior. E o policial, muitas vezes, está fazendo nada mais além da sua parte, porque se ele quiser fazer algo mais e mesmo para melhor, ele vai perder a sua liberdade. Então, isso aí que os governadores têm que decidir. Eles têm que peitar o politicamente correto, peitar ONGs, peitar a política de direitos humanos, para poder mostrar a polícia. O exemplo que acontece nos Estados Unidos, como o Trump bem falou agora, né, recém-eleito, que falou que o meu policial vai ser prestigiado. Lá, ô Júlia, se um marginal apontar arma para um policial, a lei lá é dentro de cada estado, mas na maioria dos estados, apontar, ele pega 20 anos de cadeia e lá não tem essa brincadeira de progressão de pena. Bom comportamento. Olhei o almanaque de Tio Patinhas na biblioteca lá da cadeia, ele é posto em liberdade em tempo menor. Olha, muitas perguntas estão chegando aqui com a questão pontual da sua homenagem ao Coronel Ustra. Muitas perguntas aqui, né? Pessoal aqui falando várias opiniões. E o José Padilha Neto diz aqui, o que o senhor diz a respeito da sua homenagem ao Coronel Ustra no dia da votação do impeachment de Dilma Rousseff? Para mim, defender Ustra, para ele pessoalmente, é defender a ditadura. Isso é lamentável, sabendo que este mesmo coronel é um grande ditador militar e torturador. O que é que o senhor diz a respeito disso? Olha, ele sofreu processos de várias entidades. Não existe uma só sentença criminal transitada e julgada dizendo que ele foi torturador. Agora eu vou te dar um exemplo muito simples, qualquer um vai entender. Nós vivíamos a Guerra Fria. Ou o Brasil estava ao lado dos Estados Unidos ou ao lado da União Soviética. Lá sim uma ditadura ferrenha.
O que aconteceu naquele momento? Estava de um lado o coronel Brilhante Ustra, de outro lado nessa guerra estava José Genuíno, José Dirceu, Carlos Marighella, a terrorista Dilma Rousseff, entre outros. De que lado você estaria nessa guerra? Se a esquerda tivesse ganho aquela guerra no passado, pode ter certeza que você hoje não teria qualquer liberdade. Veja agora os funerais do grande, né? Do grande homem aí, que chama conhecido como Fidel Castro. Quem estava lá chorando ao lado do caixão do Fidel Castro? Lula e Dilma Rousseff. É sinal que eles têm amor, têm paixão e queriam, como atos do presente, demonstram que o Brasil tivesse um regime ditatorial a exemplo de Fidel Castro. Você queria isso para o Brasil? O coronel exerceu muito bem o seu passado, dentro do DOI-CODE em São Paulo, interrogando terroristas que treinavam em Cuba, na Coreia do Norte e na China, para que a guerrilha fosse desbaratada no Brasil. Você pode ver, se não é as Forças Armadas, né, agirem com firmeza no Araguaia, hoje nós teríamos, a exemplo da colônia, uma Farc no coração do Brasil. Este homem, repito, foi um herói. E o livro escrito pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra não é um livro de poemas, não, ou de pensamentos. São fatos que ele conta, por exemplo, como a equipe de Dilma Rousseff executou um major alemão no Rio de Janeiro, como a equipe deles lançou um carro-bomba e matou Mário Cosel Filho em São Paulo em 1968. Como ocorreu a primeira bomba aqui de peso no aeroporto de Guararapes, em Recife. Como o então tenente Alberto Mendes Júnior, da Polícia Militar de São Paulo, foi executado em cárcere privado pela VAR Palmares de Dilma Rousseff. Isso são fatos relatados em toda a mídia daquele momento. Você acha que esse pessoal que agia dessa maneira queria e lutava por democracia ou lutava para o regime próprio para si, a exemplo do existente ainda em Cuba até o presente momento? Deputado, o senhor tem 30 anos de vida pública e o senhor teve aí alguns mandatos como deputado federal do Brasil. Quais são os seus principais projetos, suas principais ideias assim mais marcantes ao longo desse tempo? Eu tenho em torno de 500 proposições apresentadas ao longo desses 30 anos, né? Alguns me criticam às vezes, o cara está 30 anos lá e não aprovou nada. Olha, tão importante como você fazer um gol, você não tomar um gol também. A proposta minha mais atual, além da fosfetanolamina, que infelizmente o Supremo segurou, que é aquela pílula do câncer, né? Eu sou um dos autores e um dos que mais trabalhou para que isso fosse aprovado lá em Brasília, porque quem está com câncer terminal não tem tempo, cara. Daqui a poucas semanas, né, estão batendo na porta dele. E a esperança dele, como muitos já se disseram curados, era a fosfetanolamina. Sou um dos autores desse projeto. Um outro, né, para ser breve, é a questão do voto impresso por ocasião das eleições do ano que vem. Todos nós desconfiamos do voto eletrônico. Eu não tenho como comprovar que houve fraude. E você não tem como comprovar que não houve. Então apresentamos esse projeto e acabou, hoje em dia é lei. O ano que vem vai ter o voto eletrônico ao lado do voto impresso. E risco de fraude nesse novo processo? Zero. Você acha que isso não é evoluir democraticamente? Eu não sei o que seria. Marcos de Lima Júnior está perguntando quais são as suas propostas para o crescimento do país, do Nordeste, da preservação ambiental e de outros temas aqui, especialmente do crescimento do Nordeste, né? Olha, da nossa qual região. é a vocação maior do Nordeste que eu vejo? Eu posso estar equivocado. É o turismo. Umas praias, uma costa maravilhosa que vocês têm. Por que não tem turismo? Você não faz turismo em local onde você não tem segurança para si e sua família. Se você jogar pesado na questão dessa de conceder, dar ao policial, né, para que ele condições para que ele possa exercer seu trabalho, sem medo de ser julgado pelo capa preta, né, sem medo de audiência de custódia, tem que deixar de existir, ok? Você tem como proporcionar segurança. Para o Nordeste, a questão do turismo, que mexe com 10% do PIB mundial, poderia, grande parte desse recurso, se deslocar para cá. O investimento é pequeno. É aqui a questão de hotelaria, é a questão de chalés, é pequeno. Estaria nas mãos da iniciativa privada. Esse é um exemplo simples que está dando para vocês aqui, que dá para a gente
chegar a bom termo no tocante a essa proposta. Rapaz, estão chegando perguntas, muitas perguntas, e agradecendo a toda a audiência. Inclusive perguntando se o senhor aceitaria Aécio Neves na sua chapa, perguntando sobre o velório, né, o velório da ex-primeira-dama, uma série de perguntas que a gente vai fazer depois do intervalo. Aguardem. Pai tá me ouvindo aí, tem um filho grande. Para nós é sempre um bebê que tá aqui do lado, né? A gente tá sempre preocupado em dar um quick para ele, um danoninho. Tá ok? É questão de pai. Para mim, ele continua aí com fralda até hoje, tá legal? Isso é para todo mundo. E também aqui, meu querido Julian Lemos, ele que é empresário, né, e comentarista de assuntos ligados à segurança aqui na TV Tambaú, sempre está participando dos programas. Muito bem, muitas perguntas continuam chegando e, como eu disse na escalada, a gente está dando uma prioridade para o povo que está participando em redes sociais, no Facebook. Tem uma pergunta aqui do Natan, querendo saber o que é que você pode fazer, Bolsonaro, ou o que faria, sendo eventualmente presidente do Brasil, se tivesse essa oportunidade, para diminuir a alta carga tributária do país, os impostos de uma maneira geral que pagamos aqui no Brasil. Nós estamos entre as 10 maiores cargas tributárias do mundo. E o que tem a menor contraprestação de serviço em função disso. A tal da reforma tributária, eu estou aí quase 30 anos dentro do Congresso, eu nunca estive na frente de nenhuma proposta nesse sentido, você não consegue evoluir. Por quê? Os entes federados, a União, estados e municípios, todos falam em diminuir a carga tributária. Mas quando você apresenta a proposta, ninguém quer perder 0,1% de chance que seja. Você tem que começar por partes. Por exemplo, eu acho que vocês têm um problema aqui de foro e laudêmio, ou seja, aquele pessoal que mora na região de costa. É o imposto lá do tempo do Império, que se pagava para a Marinha Imperial proteger essas pessoas da pirataria. Está em vigor até hoje. Começa diminuindo isso, seria -1. Nós temos praticamente 60, seria -1. Dá o primeiro passo. Seria por aí. No resto, quem falar que vai resolver e vai decidir essa questão e vamos lá, sendo presidente, está sendo, me entender, não é equivocado, não. Ele está sendo, não está agindo com caráter com o eleitor que fez essa pergunta. O Ramos do Bairro dos Estados quer saber se o senhor trocou PP para o PSC só para conseguir legenda para ser candidato a presidente da República. O que foi acertado, foi combinado. Lamentavelmente, por ocasião das eleições do ano passado, o presidente do PSC pessoalmente foi em São Luís do Maranhão e junto com o governador Flávio Dino do PCdoB fez acordo em praticamente, uma coligação em praticamente todos os municípios lá do Maranhão. E o Flávio Dino, inclusive, se gaba até hoje, que o único país que tem mais prefeituras comunistas do que ele é a China. Logicamente, ele bota o Maranhão como se um país fosse. Então, na questão estatutária, o que reza aqui o PSC é exatamente o contrário do que reza a cartilha do PCdoB. E criou-se um impasse. Fui muito criticado na época com essa coligação, que não tive nada a ver com ela, e o partido, como não deu uma devida explicação de porquê da coligação, eu não posso confiar num partido que ora está com Deus, ora está com o diabo. O que o senhor pensa sobre as reservas indígenas? É outra pergunta que está circulando muito aqui com relação às nossas redes sociais. Qual a opinião do deputado Jair Bolsonaro com relação às reservas indígenas do país? Vamos lá, vamos olhar para o mapa do Brasil. Região Sudeste. Nós temos 2 grandes estados, São Paulo e Minas Gerais. Imagine que imensidão. Some-se a esses 2 estados Espírito Santo e Rio de Janeiro. Uma área maior que essa região sudeste toda já está demarcado como terra indígena. Você não acha que não tem nada de anormal, não? Alguns podem estar pulando no sofá e falar, não, esse aqui é do índio. Então vamos devolver lá a Barra da Tijuca e Copacabana e também o plano piloto lá em Brasília para os índios. Tá? O que está acontecendo é o seguinte, mais cedo ou mais tarde, por pressão e trabalho de países outros, essas áreas poderão se transformarem em novos países que serão então colonizados, explorados por esses mesmos países de sempre. Isso que nós temos que evitar com essa indústria das demarcações de terras indígenas que nós não concordamos. O Giliar Costa está perguntando, Bolsonaro, você colocaria o exército nas favelas porque no Brasil não está em guerra? Está em guerra contra os bandidos, é isso que ele está dizendo aqui, o Giliar de Costa. Olha, a legislação nossa no momento, que a gente não pretende alterar,
as Forças Armadas podem ser usadas esporadicamente em momentos onde algo saiu do controle, como está sendo usado agora no Espírito Santo, como foi usado na favela lá do Alemão. A população, nesses momentos, aplaude as Forças Armadas, mas a atribuição da segurança pública é do seu respectivo Estado. A favela não precisa, no meu entender, de Força Armada lá dentro. A favela precisa de conhecimento. Você pode ver, muitas escolas do estado do Amazonas e Goiás foram militarizadas, ou seja, o diretor passou a ser um coronel e metade do corpo docente, oficiais e praças. No passado, as escolas eram as piores em todos os índices. Hoje são as melhores escolas dos seus respectivos estados. Então você tira, repetindo aqui, o pobre da miséria através do conhecimento. E a educação de qualidade se faz a partir do momento que você tem como exigir do aluno respeito e responsabilidade. O senhor vai defender isso? Se por acaso chegasse à presidência da República, o senhor faria esse debate de militarizar as escolas? Eu sempre tenho falado a questão, quando você fala em candidatura, eu não quero receber uma multa trilionária do TSE. Num primeiro momento nosso, né, teremos uma proposta. Hoje nós temos 13 colégios militares do Exército pelo Brasil. De imediato, nos 2 primeiros anos, em todas as capitais de estado do Brasil, teríamos um colégio militar. Num segundo tempo, a partir aí do início do 3º mandato, todas as cidades com mais de 1 milhão de habitantes também teriam isso. E estaremos estimulando os estados a militarizar escolas ao lado dessas conhecidas, né, favelas, essas áreas aí onde o pobre se faz presente. E quando tive numa dessas escolas militarizadas, lá em Manaus, os pais que se fizeram presente por ocasião da minha visita, né, me abraçaram, cumprimentaram, como se fosse uma obra minha. Não era obra minha, foi do governo de estado junto com a sua polícia militar. Eles não querem que os filhos saiam da escola. Você vê cenas, né, que foram filmadas, a molecada está indo embora, acabou as aulas, está lá um sargento ou um cabo na frente tomando a tabuada, 7 vezes 8. Se você erra, tu volta para o fim da fila. E é impressionante, né? O pai lá fora, ao ver o filho voltando para o final da fila, quando ele consegue acertar e sai, ele é pego pelas orelhas fora lá da escola e levado para casa. E o moleque vai então decorar a tabuada em casa. Isso é bacana, porque o conhecimento que tira o homem da pobreza e da ignorância. O senhor entende que, assim, o senhor é um deputado federal, mas é inevitável essa questão nacional de seu nome é lembrado para a presidência da República, né? E muitas pessoas começam a mandar perguntas, inclusive falando muito dessa questão política. Olha, por exemplo, o Denison Dias. Bolsonaro, o senhor tem em mente algum nome, caso, numa eventual candidatura sua a presidente da República, um nome para vice? Aí estão perguntando aqui, Bolsonaro, você aceitaria um Aécio na mesma chapa com você, em nome de ser eleito presidente da República? E falam em outros nomes. Né? Não, são perguntas que chegam para que o senhor responda aqui no programa. O vice, no meu entender, tem que ser escolhido bem lá avante, né? Até que esse vice possa suprir as suas deficiências. Eu não posso botar um vice de acordo... uma mulher, tem que ser uma mulher para dizer que você não é isso, não é aquilo. Um vice em função de cotas. E tem que ser o mais tarde possível isso daí, para exatamente, né, você... quando você forma a chapa, aquele pessoal que não conseguiu emplacar seu vice já começa a dar pancada em você. Então tem que atrasar essa pancadaria em cima de você na escolha desse vice, que é muito importante. Já tiver como, por exemplo, né, o vice hoje em dia é que está governando o país. No passado, o vice Itamar Franco, que foi o autor da verdade do Plano Real, que estabilizou a nossa economia. Não foi Fernando Henrique Cardoso, ele quer pegar isso para ele. Não foi. Logicamente, eu gostaria que o Temer tivesse a estatura política de Itamar Franco. Ou seja, falando desse assunto, Temer não está sendo um bom presidente, vai conseguir vencer a crise econômica? O que nós estamos assistindo no momento é um governo que está muito preocupado, né, em o que fazer para terminar seu mandato, tendo em vista a questão da Lava Jato, sinalizar, apontar e excitar grande parte o seu governo. Ok, olha só. De tantas perguntas a gente falou sobre essa questão da mulher, eu estou falando, né? A questão da mulher. Estão querendo saber sobre aquela polêmica. Pergunta para o deputado Bolsonaro, Guto, a Lady Catley, sobre o que ele disse que mulher deveria ganhar menos porque engravida. O que é que o senhor disse sobre? Olha, o senhor disse isso em algum contexto? Tudo que acontece hoje em nossa vida é filmado e gravado. Me aponte aí um órgão de imprensa, né, que uma voz minha, uma imagem minha falando isso.
O jornal Zero Hora, maldosamente, resolveu me entrevistar sobre a seguinte questão: por que a mulher ganha menos do que o homem? Que é uma verdade. Eu estudei, fui inclusive, vi pesquisas, e o que dizem as pesquisas? É exatamente o seguinte: a mulher ganha menos, tendo em vista ela ter um direito trabalhista a mais, que é o caso da licença maternidade. É isso que eu falei. Está lá. E o empresariado, quem contrata, prefere contratar mais o homem do que a mulher. Não é opinião minha, isso é um fato concreto. O que maldosamente o Jornal Zero Hora fez? Falou que eu defendia que a mulher deveria ganhar menos do que o homem porque engravida. É um absurdo. Agora, faz isso o tempo todo comigo. E eu tenho que passar centenas de momentos explicando o que, na verdade, aconteceu. Olha, sobre a educação, Jefferson Souza, o que é que o deputado vê como futuro... Aqui está fazendo campanha aqui, né? Não posso fazer campanha, né? Olha só, o que é que o deputado vê no eventual candidatura, ou se chegasse a presidente, deve ser algo nesse sentido. O que é que o senhor falaria sobre a educação defasada e a desvalorização do professor em sala de aula? O senhor tem projetos para mudar essa situação da educação no país? Logicamente, qualquer mudança nesse sentido, você depende da aprovação do Congresso Nacional. Ao longo dos anos, em especial depois que Fernando Henrique Cardoso, né, chegou à presidência, retirou-se do professor o seu poder de exercer a sua autoridade em sala de aula. Pesquisa recente em São Paulo, da Associação de Professores, né, diz lá, 70% dos professores já foram agredidos, física ou moralmente, por alunos ou pai de alunos. Começou isso tudo naquela brincadeira do aluno, do Joãozinho, votar ou na Dona Maria, ou no seu João, para ser o diretor da escola. Ele vota em quem? Naquele que fala abobrinha para o Joãozinho, para a Mariazinha. Não tem que ter eleição para diretor. Quando muito se tiver, é entre os professores, não entre alunos. Assim sendo, você cada vez mais forma, faz com que professores que visam alcançar esse cargo, que tem uma gratificação extra, a ser bonzinho e camarada, dar nota boa, e fazer os gostos dos respectivos alunos. Você tem que mudar isso daí. E também mudar o currículo escolar. A escola não é lugar para você aprender tanta besteira como está no previsto hoje em dia. Um dos últimos das leis sancionadas por Dilma Rousseff, o ano passado, antes de deixar a presidência, foi criando aí a doutrina, né? Criando aí a dança em escola. Que dança em escola? Que criança tem que dançar na escola? Dançar na boquinha da garrafa? É isso daí? Não tem que ter dança em escola, não. Quem quiser ser artista no futuro, que entre ali numa universidade voltada para esse tipo de cultura. Como é que o senhor vê os políticos paraibanos lá em Brasília? Inclusive seus pares aqui da bancada federal. Tem algum que o senhor tem mais sintonia, admira mais? Eu deixaria ali pro Júlio falar sobre isso aí. Eu não, quando converso com um parlamentar lá, eu não fico preocupado com o seu estado, né? Quem responde aqui perante a população das questões nacionais que dependem da atividade parlamentar são os 12 deputados federais aqui. Agora, o Wellington Roberto, por exemplo, vou falar, né? Ele foi sorteado para ser o relator daquele meu caso, Brilhante Ustra. E ele falou, como fez, né, que votou pela minha absolvição, ou seja, pelo arquivamento do processo. Mas, infelizmente, ele abriu mão e não quis relatar o meu processo. Ele perdeu a oportunidade, do meu entender, de, pelo menos nessa questão... O senhor ficou chateado com o Wellington Roberto, é isso? Não, eu me dou bem com ele, tá ok? Eu não fico patrulhando a vida particular ou profissional de qualquer parlamentar dentro da Câmara. Ele perdeu uma grande oportunidade aí de ter o teu nome vinculado ao meu. Como relator do processo que pedia a cassação do deputado Jair Bolsonaro, eu fiz o voto como relator contrário à cassação. Perdeu essa oportunidade aí. Isso também no tocante aos senadores, né? O senhor não acompanha muito o trabalho nem do Cássio, nem do Maranhão. E o Raimundo Lira, são os três senadores aqui. Tenho que falar sobre o Raimundo Lira, sim. O Raimundo Lira eu procurei no passado, porque além do voto impresso em lei, nós temos o voto impresso previsto em emenda constitucional. E ele está como relator. Ele já adiantou que vai fazer o relatório favorável à nossa proposta do voto impresso por ocasião das eleições futuras. Então,
Um gol aí para o Raimundo Lira, né? E um gol para o Edson Roberto também, que apesar de ele ter aberto mão da relatoria, ele votou pelo arquivamento do meu processo. Olha, muitas perguntas chegam também para o filho do Jair Bolsonaro, é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, perguntando qual é a ideia que você já tem da Paraíba, se vai sugerir algum projeto aqui para a Paraíba. Estão chegando perguntas, muitas pessoas fazendo elogios a você também, o deputado Eduardo Bolsonaro. O estado de São Paulo é um estado grande, tem o maior número... Só lembrando, ele é deputado federal pelo estado de São Paulo, do PSC, o mesmo partido que o seu pai. Sim, especificamente para a Paraíba a gente não tem como propor projeto, né? Lá no Congresso Nacional nós fazemos leis para o Brasil inteiro. Então, quando a gente fala aqui de segurança pública, escola, reserva indígena, com certeza são projetos de lei que também afetam a Paraíba. Estão perguntando, e o salário mínimo? O senhor pretende mexer no salário mínimo? Pretende ajudar alguma coisa com relação ao trabalhador, sendo eventualmente presidente da República, num possível mandato? Quanto o senhor acha que seria o salário mínimo ideal do trabalhador brasileiro? Olha, o ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo... Emanuel Rangel fez a pergunta. Foi feita essa pergunta para ele, que tu acha se o senhor ganhasse um salário mínimo? Ele falou, eu daria um tiro na minha cabeça, ok? Olha, o poder público tem que interferir o mínimo possível nas questões voltadas para a iniciativa privada. É muito fácil para mim, como legislador, propor um salário mínimo de 3, 4, 5, 10 mil reais. Agora, o empregador tem como atender o que a classe empregadora, deixa bem claro, hein? Olha a questão das mulheres ali, não é opinião minha, é de quem emprega. O empregador tem dito para mim e para outros por aí que o trabalhador vai ter que chegar um dia e tomar a seguinte decisão: eu quero menos direitos trabalhistas em emprego ou todos os direitos trabalhistas em desemprego. É para onde o Brasil está caminhando. Hoje em dia é muito difícil você ser patrão. Eu poderia ter uma microempresa e ter meia dúzia de pessoas empregadas, mas tendo em vista a burocratização da questão da legislação trabalhista, eu acabo ficando na minha. Se fosse menos burocrática, menos direitos e mais deveres, como é nos Estados Unidos, a pessoa que faz a mesma coisa nos Estados Unidos e faz aqui, lá ele tem casa própria, tem carro, tem uma vida com dignidade. Aqui nós temos tanto direito que acabamos não tendo nada. Agora, você, ao querer colocar isso na mesa, vai todo mundo falar, ele quer acabar com o direito do trabalhador. Repito, não sou eu que está dizendo, aquela pessoa que está dizendo isso. Quem diz isso são os patrões. E você chega à conclusão. Deputado, uma das coisas importantes para qualquer economia é a questão empreendedora, né? Está aí no mundo inteiro discussões e o senhor tem propostas nesse sentido do empreendedorismo. Inclusive, assim, muitas pessoas estão perguntando, o senhor apoia questões como marketing multinível e outras soluções empreendedoras para o país? Os dois podem falar sobre esse assunto, mas estão querendo muito ouvir o deputado Jair Bolsonaro sobre esse assunto. Como desenvolver e fortalecer o empreendedorismo no país? O marketing multinível foi até uma questão que o amigo Sandro Rocha trouxe para a gente. Salvo engano, uma decisão até liminar do Acre que acabou proibindo esse tipo de empreendimento. De fato, a gente tem que seguir exemplos que dão certo. Eu vivo falando, né? A gente não precisa inventar a roda, é só copiar o que deu certo no mundo. Por exemplo, Singapura, um país muito mais pobre do que o Brasil e, por receber esses tipos de empreendedores, acabou colocando o seu país hoje como um país de primeiro mundo. Então, com certeza, o que a gente teria que fazer nessa área é uma maior desburocratização. São exatamente menos leis, menos portarias, menos intervenções estatais. Quando o Estado não atrapalha, a iniciativa privada desempenha muito bem o seu papel. E só finalizando com relação à questão anterior, que estávamos falando inclusive sobre essa intervenção econômica, não é o que nós defendemos. Mas só a título de exemplo, sabia que a Suíça ela não tem salário mínimo? Não tem salário mínimo na Suíça? Não existe salário mínimo. E o salário mínimo, na verdade, ele foi uma criação após a crise de 29, que muitos criticam que com a crise de 29 nos Estados Unidos, houveram tantas intervenções estatais que a crise se prolongou. E a crise de 22, lá nos Estados Unidos também, muitas pessoas não ouviram nem falar, exatamente porque o governo não interviu e a iniciativa privada e o livre mercado conseguiram balancear ali as ações comerciais. Tiago está perguntando, o senhor é a favor da pena de morte? Quais são os casos que o senhor defende pena de morte? Olha só, a nossa Constituição, no artigo 5º, é bem clara, né? No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo e trabalho forçado, entre outros. E isso aí está no capítulo de cláusulas pétreas. Para você implementar a pena de morte no Brasil,
tem que ser através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, não pode nem ser emenda constitucional. Então isso aí eu apaguei aqui do meu rol aí de matéria a ser debatida por agora. Particularmente, né, eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse um dia aprovar a prisão perpétua. Paulo Vitor, está querendo saber o que o senhor pode fazer, né, com relação à modernização das Forças Armadas, a fiscalização das fronteiras do Brasil. Segundo ele, hoje está tudo sucateado nas Forças Armadas brasileiras. Olha, a divisa dos Estados Unidos com o México está na ordem de 3.100 quilômetros, com toda a tecnologia, com um exército maravilhoso de primeiro mundo que o americano tem, ele não consegue selar a sua fronteira, ou seja, evitar o tráfico de homens e de drogas. Nós no Brasil aqui, a nossa fronteira não são 3.100, são 17.000 quilômetros, uma fronteira seca com vários países. O que você poderia fazer obviamente, né, assim como existiu no passado, você pontear mais essa fronteira com pelotões do Exército Brasileiro, mas dando meios para que o policial lá, no caso o integrante do Exército Brasileiro, possa exercer um trabalho de vigilância. Mas mesmo assim, no meu entender, a nossa fronteira continuaria sendo um queijo suíço, mas poderíamos diminuir sim o fluxo de entrada de armas, munições e drogas em nosso Brasil. Agora vale a pena lembrar coisa simples, né? Em dezembro de 2014, Dilma Rousseff esteve em Quito, reunindo-se com o país da Unasul, é o novo nome do Foro de São Paulo. Entre as decisões tomadas ali foi o seguinte, que o espaço aéreo para todos os países da Unasul estariam abertos com o Brasil. Olha, Danilo do Bessa está querendo saber se hoje o senhor estivesse no lugar do Michel Temer, o que faria para combater o tráfico de drogas no Brasil, que é um grande problema da nossa sociedade? Olha, tem uma portaria do Ministério da Justiça de 2010. Se você passar com o teu carro numa barreira aí da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Militar, que você tem região de fronteira, e simplesmente acelerar e for embora, o agente não pode atirar naquele veículo. Tá, ok? A primeira revoga essa portaria. Quem tiver uma atitude como essa, um comportamento como esse, vai sofrer a devida repressão aí daquela força de segurança que está lá em nome do Estado. Então, nós poderíamos falar o seguinte, tudo começa com o primeiro passo. Eu sei que isso aí é muito pouco, né, para você estar falando aqui, mas é um início de um primeiro passo para você inibir a entrada desse tipo de material, bem como, tá, ok, fazer valer a lei do abate de aeronaves, que foi revogada, uma lei que foi revogada basicamente de forma verbal com Dilma Rousseff no passado, abrindo espaço aéreo para todos os países da Unasul. Diego Batista pergunta para Bolsonaro, Guto, se ele não tem medo de pegar avião ou de um atentado, porque este homem lida diretamente contra bandidos. O senhor tem medo de pegar avião? Se a gente for viver com medo, né, a gente aí não vive. Eu costumo dizer, né, o homem que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Pô, se eu morrer hoje, a única diferença entre minha e tua e o Guto que está aqui é que eu chegarei mais cedo onde vocês chegarão. Então a gente faz a nossa parte e seja o que Deus quiser. Olha, eu quero agradecer já pela grande audiência em toda a Paraíba. Estamos na reta final aqui do programa. Avaliação de Dória. Perguntas que estão chegando de São Paulo. Como o senhor avalia esse começo, os primeiros meses do governo João Dória como prefeito de São Paulo? Até o momento, melhor impossível. É um homem que não é político, né? E tem exercido uma administração baseada em seu próprio exemplo. Eu espero, né, peço a Deus que ele tenha força para continuar trabalhando dessa maneira. E hoje em dia, né, ele já é um homem de visão, né, de reconhecimento nacional na prefeitura em São Paulo. Alguns dizem que ele deve disputar a presidência. Não estou preocupado com isso, não quero ser melhor do que ninguém. Caso ele venha disputar, caso mantenha esse tipo de política, ele tem tudo para conseguir o reconhecimento nacional. Meu amigo Tiago Vasconcelos está falando de uma questão que a gente não tratou ainda, estamos quase no final aqui do programa, mas quer saber sobre a saúde. É outro grande problema da nossa nação. Como resolver a problemática da saúde aqui no país? Em grande parte é a gestão, é o dinheiro que vai para o ralo. A gente manda por ano para Cuba, diretamente para Cuba, 1 bilhão e 300 milhões de reais, né, a título de aluguel desses 12 mil cubanos que estão aqui. Este 1 bilhão e 300, você poderia estar investindo aqui no Brasil e não
financiando a ditadura cubana. Agora, a questão da saúde, você ajuda a melhorá-la com emprego. Você empregado, ao chupar uma laranja a mais por semana, com toda certeza está propenso a frequentar menos hospitais. Então você melhora, busca soluções para a questão de saúde com emprego e com programas voltados para isso, como falei agora há pouco aqui, planejamento familiar, onde tem 5 pessoas comendo, se 4 passar a comer, está na cara que elas vão comer melhor, vão ter melhores alimentadas, vão estar mais propensas a não contrair certo tipo de doença. E a outra ponta da linha também é a corrupção, que pelo que tudo indica é bastante grande no meio da saúde ainda, infelizmente. Professor Santiago, rapidamente pergunta sobre Trump, né? Ele falou aqui, o senhor se considera um Trump às avessas. Não entendi aqui a situação. O que o Trump sofreu ao longo dos últimos 8 meses, antes da campanha dele, eu venho sofrendo há 3 anos. As acusações são exatamente as mesmas, né? Fazendo uma brincadeira. Eu sou mais rico do que o Trump. No resto, ele é um homem que está mantendo, depois de eleito, o que prometeu durante a campanha. Eu estou vendo pessoas reclamar. É que o brasileiro, infelizmente, está acostumado a enfrentar, ouvir um Papai Noel durante a campanha e depois das eleições, né, a realidade do Pinóquio se fazer presente. Quero agradecer aqui ao deputado Jair Bolsonaro, agradecer a gentileza também do deputado federal Eduardo Bolsonaro, um pico de audiência aí maravilhoso em todas as redes sociais, né? Obrigado a toda a audiência em João Pessoa. E hoje tem o evento, né? A palestra do deputado Jair Bolsonaro. Onde é que vai ser a palestra? Lá no Forte de Cabedelo, queria convidar todos para que se façam presente lá no Forte de Cabedelo, Forte Santa Catarina, às 19 horas. E todo policial, todo militar, todo policial civil federal, PRF, tem acesso ao evento sem nenhum custo, assim como também vigilantes, homens de segurança privada. E o público em geral, paga alguma coisa? Não, os demais pagam, mas são pessoas que são voluntárias, é uma taxa simbólica, enfim. Mas o importante é que pessoas terão acesso e eu queria convidar todos que se façam presentes para esse ato de patriotismo, consideramos assim. Ok, agradecendo a audiência de todo mundo, não dá tempo de fazer todas as perguntas, mas muito obrigado por sua participação. Amanhã tem um novo Tambaú Debate. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.